Desde os primeiros capítulos da história da salvação, Deus chama homens e mulheres a confiar em sua palavra e a caminhar por novos horizontes. Hoje, vamos refletir sobre a vocação de Abraão, que acolhe o convite de Deus para deixar sua terra e colocar sua vida nas mãos do Senhor. Nessa passagem, contemplamos a fé de quem confia, obedece e descobre que Deus caminha ao lado de todos os seus momentos. Em prece, pedimos ao Senhor: Senhor, aumente a nossa confiança em Tua Palavra e ensina-nos a seguir Teus caminhos com fé e esperança. Acompanhe conosco este estudo bíblico e descubra como o chamado de Abraão continua a inspirar a nossa caminhada. Essa é uma caminhada de fé, é a nossa história, esta é a nossa jornada bíblica. A história da salvação é marcada por encontros que transformam vidas. Entre eles, um dos mais importantes é o chamado de Abraão, narrado no livro do Gênesis. E em um momento decisivo de sua vida, ele recebe de Deus um convite surpreendente: deixar sua terra, sua família, suas referências para seguir rumo a um futuro que ainda não conhecia. Esse chamado representa muito mais do que uma simples mudança de lugar. Ele inaugura uma nova etapa na relação entre Deus e a humanidade, baseada na confiança, na escuta e na fé. Abraão acolhe a palavra do Senhor e inicia uma caminhada que será marcada pela esperança e pela certeza de que Deus permanece ao seu lado. A partir dessa resposta generosa, nasce uma promessa que ultrapassa sua própria história. Deus anuncia que, por meio dele, todos os povos da terra serão abençoados. Assim, a trajetória de Abraão torna-se um marco fundamental na tradição bíblica e é um exemplo para todos aqueles que buscam viver uma relação mais profunda com Deus. Para compreender melhor o significado desse chamado e sua importância para a fé cristã, vamos acompanhar agora nossa entrevista. Abraão, sai da tua terra e vai onde te mandarei. Este é o pedido que Deus faz àquele que será o nosso grande Pai na fé. Estamos fazendo essa jornada bíblica, este caminho nas páginas das Sagradas Escrituras, e neste mês, quem nos ajuda a fazer este caminho pelas páginas das Sagradas Escrituras é a Letícia Falaschi, arquiteta e urbanista, que mais uma vez se faz presente aqui no nosso programa e com alegria nós queremos acolhê-la. Bem-vinda entre nós, Letícia. Muito obrigada, Padre Rodrigo. Letícia, já falamos de Noé no nosso primeiro encontro e hoje queremos resgatar a figura de Abraão, que é retratado também aqui na fachada do Santuário Nacional, com todo aquilo que sua história representa para o mundo cristão. E trazendo então esta figura de Abraão, vamos conhecê-lo. Quem é Abraão? Essa é a nossa curiosidade primeira. Abraão, patriarca Abraão, uma figura muito importante que a gente pode ler a história dele a partir do capítulo 12 de Gênesis, ao qual eu convido a todos a fazerem a leitura. Mas aqui, uma coisa importante de a gente ter em mente é o que Abraão representa. Ele é símbolo do Pai, da paternidade segundo Deus. E esse chamado, Abraão, saia da tua terra, é um chamado de novo à relação. É o primeiro passo da humanidade em restabelecer a relação perdida com o pecado de Gênesis 3. Não é à toa que esse mosaico faz ângulo na fachada com a cena de Gênesis 3 do pecado, em que Adão e Eva se voltam aos próprios umbigos, cortam a relação, deixam de ter uma vida de comunhão e a vida passa a ser uma expressão da natureza humana. Aqui é o contrário, é a mudança de chave, é o convite.
sai da tua terra, e ele não diz para onde, ele diz, eu te indicarei. Ou seja, é uma relação contínua. Deus vai estar junto de Abraão o tempo todo. Ele não deu um mapa para Abraão ir sozinho. Ele vai acompanhá-lo. É um diálogo constante. É essa volta à relação. Que interessante. Além dessa volta à relação, Deus ele prega uma surpresa em Abraão e diz, olha Abraão, sai da tua terra e vai para onde eu te enviarei. E Abraão então é convidado a deixar família, deixar as suas seguranças. Mas por que Deus faz esse pedido a este pai, a este patriarca Abraão? Deixar a família, deixar as coisas. Sabemos que Abraão era um homem rico e que tinha dificuldade de ter um herdeiro, que ele queria tanto um filho, né? Mas deixar a pátria, deixar a casa dos pais, significa deixar tudo aquilo que nos vincula e que nos impede da abertura e da acolhida. Então é um convite à abertura e à acolhida. É nos desfazer de tudo aquilo que nos impede de acolher. A fé é acolhida. E para acolher, quando um abraço é um gesto lindo de acolhida, mas para abraçar alguém, eu não posso estar carregando nada. Esse é o convite. Deixa. Com as mãos livres, você consegue acolher o plano de amor de Deus ou a pessoa que está na tua frente. E acolher é um verbo lindo, porque ele é só para pessoas. Você não acolhe alguma coisa. Você pode receber um presente, mas acolher é sempre uma outra pessoa. É sempre uma relação. É deixar a mentalidade do indivíduo e entrar na mentalidade da pessoa, que se define pela relação. É esse abraço. É tão interessante essa sua fala que me fez lembrar o Papa Francisco, que uma vez ele dizia assim, se a gente quer compreender uma pessoa, nós precisamos calçar os seus sapatos. Ou seja, a gente tem que caminhar um pouco com aquela pessoa para entender o que ela é, o que ela significa para nós. E partindo disso, Letícia, como que a gente pode compreender então a relação de confiança que Abraão tem em Deus, que fala, olha, você vai deixar as suas certezas, as suas riquezas e eu te convido para fazer uma outra estrada agora. E Abraão confia. Que confiança é esta? É uma fé. É a fé. É uma confiança maravilhosa. E na imagem fica muito bonito isso porque Abraão olha para Deus e Sara olha para Abraão. Então eles estão na mesma posição da criação do homem e da mulher com Deus ao centro. Eles estão unidos no projeto de Deus. Eles estão um com o outro e um pelo outro. E no manto de Abraão, todos os povos que serão abençoados pela sua fé. Por isso que lá em Romanos, Gálatas, São Paulo vai dizer, ele é pai dos que creem, porque ele teve uma grande fé, mas uma fé que foi sendo consolidada e comprovada ao longo desse caminho, porque Deus esteve com ele durante todo o tempo indicando o caminho. Então é uma experiência de vida, é uma experiência de fé, é uma experiência de comunhão. Coisa bonita, essa experiência de comunhão, acho que é o que nós devemos buscar cotidianamente, né, como discípulos do Senhor. E diante disso, então, quais são, os desafios que nós somos chamados a superar a partir das atitudes de Abraão para com Deus? Muitas vezes a gente fica apegado às coisas como se elas nos trouxessem alguma segurança. Mas Abraão reconhece que Deus é a fonte da vida, que as coisas não nos dão a vida. Elas não são capazes disso. Então é essa certeza, essa fé de deixar as ilusões de lado e de pôr a sua crença, a sua fé no que realmente te sustenta e na única pessoa, na Trindade, que é capaz de dar a vida e aquela vida que jamais morrerá. É interessante que Abraão ele nos ensina muitas coisas. Ele nos ajuda a ter uma convicção cada vez maior de que Deus ele se faz presente no meio de nós. Então, como que a vida de Abraão ela nos prepara para acolher todas aquelas promessas que serão realizadas por Deus
ao longo das Sagradas Escrituras até a grande promessa Jesus Cristo. É exatamente por essa inversão das memórias e dos tempos, em que através da ressurreição, é por meio da ressurreição, depois dela, que a gente pode voltar atrás e ler como tão claramente os símbolos já anunciavam o que a gente levou tanto tempo para compreender. Mas os próprios discípulos que conviviam com Jesus, foram entender depois do Pentecostes e da Ascensão, depois do cumprimento, que eles voltam e leem a própria morte e crucificação e entendem o sentido. Então, o nosso sentido de vida, onde a gente deve colocar o nosso amor, a nossa confiança, a nossa energia no cotidiano, é no próprio sentido da vida, que não pode estar em outro lugar, senão em Deus. Letícia, que coisa bonita que nós estamos podendo aprender olhando essas figuras, olhando aquilo que está impresso nas paredes aqui do nosso santuário. A nossa jornada ela não se finda, há ainda um caminho longo a percorrermos e a gente continua contando com você durante este mês aqui com a gente.